3 versículos. Vamos iniciar a leitura. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Essa é a leitura de hoje, né? Bom, nós estamos lendo o livro de Romanos e aqui essa carta de Paulo, ela tá falando na igreja de Roma, explicando por que todo homem é indesculpável, né? E aqui nesse período desses versículos, né, que ele demonstra como o homem rejeita a Deus, né? Nós estamos nessa etapa. Como é que o homem ele rejeita a Deus? E aí nós podemos ver aqui no verso 21, é como se fosse um reforço, né? Ele tá já afirmando, portanto, então ele está se referindo a algo que ele falou antes, né? Que é sobre o Deus já ter se revelado ao homem na consciência, na criação, então por isso todo homem é indesculpável, por não reconhecer Deus. Então ele fala que, portanto, tem conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então está dizendo assim, como se dá essa rejeição do homem a Deus, né? Então, tendo conhecimento, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, né? Aí é a falta do reconhecimento, né? Nós já tínhamos citado anteriormente, né, que o ateísmo é uma decisão deliberada, ninguém nasce ateu, né? Deliberada de se ignorar a existência de Deus, porque a criação, a consciência revela. Então, por isso, todos são indesculpáveis, né? E o que essas pessoas têm, né, de conhecimento de Deus, como resposta a esse conhecimento, elas deveriam glorificar a Deus, né? E aí Paulo está dizendo que eles não glorificam a Deus. E glorificar, nesse sentido que Paulo está escrevendo, é dar o devido reconhecimento a Deus, né, da sua grandeza, majestade, divindade, né? Então, sua soberania, e ele prossegue aqui falando que eles não deram glória e nem lhe deram graças, né? E aqui dar graças é reconhecer que tudo vem de Deus, que somos dependentes dele, que é ele quem nos sustenta, nos sustém, né? Então, é reconhecer os atributos de Deus, né? Quem Deus é e tudo aquilo que Deus nos dá, tudo aquilo que temos que vem dele, né? E aí, eles não reconhecem a Deus, eles não agradecem a Deus, eles não glorificam a Deus. E aí, como consequência, Paulo mostra por que eles não fazem isso, né? Tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E aí a gente é muito interessante verificar essa anulidade, né? Se tornar nulo em seus próprios raciocínios é muito interessante, porque o homem, ele busca em si, no sua forma de pensar, no seu pensamento, assim, no seu raciocínio, naquilo que ele entende, naquilo que ele evidencia, né? Ele busca em si respostas, ele busca em si convicções, né? Paulo aqui, ele não está criticando o raciocínio, ele tá a razão, pensar, ele tá criticando o racionalismo. E é interessante que Paulo está falando sobre isso, porque Paulo vivia em meio a
uma cultura helênica, né? E a Grécia era o berço da filosofia, do pensamento. Então ali as pessoas buscavam no raciocínio, na lógica, né, na filosofia, respostas para questões da vida, né? Então uma resposta voltada para si mesmo. Então os homens ignoraram Deus, não glorificaram, não reconheceram, não dão graças, não agradecem, né? Não vê a toda boa dádiva dada como Deus, para Deus. Então eles buscam resposta do porquê das coisas, né, nos seus raciocínios, né? Então eles anulam Deus de tudo que acontece, que ocorre. E aí, como consequência deles voltarem, né, eles tornaram nulos em seus raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aí, olha só a consequência dessa racionalidade extrema, né, onde ignora a existência de Deus. O problema disso é as consequências, até mesmo subjetivas, né? Aqui ele está falando como consequência a obscuridade do coração, né, desse homem que é insensato, né? E é irônico porque os seus pensamentos, né, o seu raciocínio parece que vai levar a uma sensatez, mas o caminho é justamente o contrário, leva a uma insensatez. E aí, quando ele fala de um coração obscurecido, é simples. O homem que rejeita a luz do mundo, ele vive em trevas. E aquele que está em trevas, ele vive perdido. Ele acha que conhece o caminho, ele acha que entende a trajetória, mas na verdade ele está perdido. Ele está totalmente perdido. É exemplo disso que a gente conhece pessoas extremamente inteligentes, pessoas com doutorado, com PhD, pessoas assim extremamente preparadas intelectualmente. Todavia, essas pessoas, elas vivem cercadas de grandes problemas na área do sentimento, dos relacionamentos da vida dela, né? Por exemplo, tem um casamento destruído, não tem bom relacionamento com os filhos, não sabe lidar com pessoas, são isoladas, enfim. A gente percebe que todo esse preparo intelectual não significa que seja luz para os relacionamentos dela, né? Para a vida dela, para o coração dela, para algo que transcende, algo que é de raciocínio, de lógica, né? Então, essa vida obscura, né, leva ela a uma insensatez. Então, de repente, ali a pessoa é ótima em teorias, né? É ótimo explicar como se dá fenômenos e coisas da natureza, da física, da química, enfim, da política, né? Então, todas as áreas da ciência, mas ela vive uma escuridão em si mesmo, né? Então, os homens buscam, né? Paulo está falando desse homem que, né? Desse homem que não conhece a Deus vivendo numa escuridão, né? No seu coração. E aí, no 2, ele continua inculcando-se por sábio, torna-se loucos. Então a verdade é que toda essa centralidade da razão, né, que acaba obscurecendo o coração da pessoa, né, ela acaba por deixar essa pessoa numa confiança de sabedoria, né, em si mesma, numa confiança de que toda a sabedoria está nela, ela sabe mais, enfim, e acaba ela vivendo uma vida de um louco. E quando fala uma vida de um louco, né, aqui, por exemplo, inculcando por sábio tornam-se loucos, porque é loucura ignorar Deus. É loucura, é loucura. Isso não é sinônimo de sabedoria, né? Porque há evidências, né, de sua existência, como foi dito aqui anteriormente, na nossa consciência e na natureza, de sua existência. E assim, aqueles que negam a existência de Deus acabam vivendo vida de louco, porque só os loucos fazem coisas inconsequentes, né, coisas alienadas,
E a verdade é que Paulo aqui chama, né, essa sabedoria que eles tanto almejam, que eles tanto centralizam, né, leva-os a uma vida de loucura. Isso não quer dizer que se você estudar muito, você vai ficar louco. Não é isso. Paulo também não está criticando o estudo, não está menosprezando a intelectualidade. O que ele está dizendo é você colocar isso na centralidade da sua vida, né? E aí, quando você acha que sabe muito, a verdade é que você está vivendo sem saber nada, né? Está vivendo uma vida louca, né? Fora da verdade, né? Da realidade. E aí, olha só, ele continua falando dos desdobramentos dessa vida, né? A qual está rejeitando a Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, esse versículo 23, ele é muito interessante. Por quê? Ele está falando o seguinte: mudaram a glória de Deus incorruptível. Quer dizer, eles não dão glória a um Deus eterno, o qual não se corrompe. E esse corromper é de se degradar e de morrer, né? Deus é eterno, então eles pegaram e não deram glória, né? Pegaram essa glória que deveria ser dada para esse Deus incorruptível e eles mudaram essa glória, deram essa glória para a imagem, em semelhança de imagem de homem, né? Corruptível, que é mortal, que é falho, que se degrada, né? E aí a corrupção na sua amplitude também, né? A corrupção moral, a corrupção de seu corpo, né? Bem como aves, quadrúpedes e répteis. Aí o homem passa a adorar não Deus, ou eles adoram a imagem de Deus, ou pior, que é o que Paulo cita aqui, a imagem do homem. E o que é a imagem do homem? Os animais, né? Adora vaca, adora crocodilo, né? Adora a natureza, enfim. E aí, isso, Paulo, né? Ele está concluindo. Por que a vida dessas pessoas é louca? Porque não faz sentido você adorar a imagem da imagem. Nós somos a imagem de Deus, né? Fomos criados à sua imagem e semelhança. Os animais seriam a imagem do homem, né? Então, a imagem da imagem. Você troca o Deus eterno, o Deus maravilhoso, por uma imagem da imagem. Você trocar o original pela cópia da cópia da cópia da cópia, sabe? E então isso é o que os seres humanos fazem, né? Acerca de Deus, ignorando, né, completamente. Então, o que nós podemos tirar, né, disso daqui? Nós podemos tirar várias coisas, irmãos. O homem, ele é religioso, né, por definição. Ele é religioso. É ateu. Ele, de alguma maneira, ele é religioso. De repente, ele acredita fielmente na ciência. Só na ciência, né? Então toda a resposta de vida vem da ciência, vem da filosofia, enfim, vem de qualquer área da ciência. Então ele coloca ali de repente o racionalismo, né, como o seu Deus. De repente, não, ele acredita na natureza, ele acredita que a divindade é a natureza, o panteísmo, né, que tudo é Deus e Deus é tudo. Então ele cria, né, esse Deus para si, né? E a verdade, irmãos, é que todos nós temos um ateu dentro de nós. Todos nós temos um ateu dentro de nós, querendo sair e rejeitar a Deus, né? E quando que a gente faz isso? Vivendo uma vida como se Deus não existisse. Isso é ser ateu. E às vezes nas palavras a gente acredita em Deus, a gente acredita, confia na palavra de Deus, não, ela é regra de prática, de fé e tudo, é o que nos conduz. E aí no dia a dia não é assim que a gente procede. Então isso é algo que nós devemos pensar muito acerca de nós mesmos, sabe?
Não é para você sair olhando para os outros simplesmente, não. É para você refletir sobre você. Você tem vivido uma vida onde Deus existe? Você tem dado glória a Ele? Você tem dado graças a Ele? Ou você tem agido como se as coisas não viessem dele? E aí, irmãos, a gente pode cair numa série de problemas. Por exemplo, a gente começa a confiar no nosso trabalho, na nossa inteligência, na nossa saúde, na nossa capacidade, e acha que o que temos, o que recebemos, é fruto do que nós fazemos, do nosso trabalho, sem dar glória a Deus, que é quem nos provê todas as coisas. A inteligência, a saúde, né? Tudo isso vem de Deus. E há um cuidado muito grande para se ter. Por quê? Porque, irmãos, de repente, o ídolo neste caso, né, essa mudança de glória pode ser para o dinheiro, né? A gente é pegado ao dinheiro, confia no dinheiro. Pode ser para o nosso marido, para a esposa, para os filhos. A nossa família é nosso ídolo, né? Ah, não, de repente o ídolo seja qualquer outra coisa que seja o centro da sua confiança, qualquer outra coisa seja o centro da sua vida, sabe? E aí não é difícil o homem chegar ao ponto de adorar outro homem, né? Como César, os faraós, né? Adorar animais. Então, a gente tem que sondar o nosso coração para verificar se realmente Deus é o centro da nossa vida. Eu tenho vivido uma vida onde Deus existe, rege tudo, é soberano, tudo que tem vem dele, é ele que é o bom pastor e cuida de mim? Em quem eu tenho confiado? Em quem eu tenho me apoiado? Eu estou firmado em quem? E aí, não com base nas suas respostas prontas, mas no como você tem vivido diante disso, né? Então, Paulo está dizendo aqui à igreja de Roma que ele quer pregar aos gentios, né? Pregar àqueles que não conhecem o evangelho, que não conhecem a Deus, porque eles estão vivendo na escuridão, estão vivendo à mercê, né? A par de Deus, né? Sem o conhecimento da mensagem de salvação. E, irmãos, a verdade é que nós não podemos viver achando que qualquer coisa nos muda. Nós temos que orar e pedir a Deus para mudar nossa forma de ver o mundo, nossa cosmovisão, nosso proceder. Isso tem que ser revelado no nosso dia a dia, quando ninguém tá vendo, sabe, no que nos motiva, do que nos move, sabe? A gente tem que pedir a Deus para mudar essa força, né, de ateu que quer viver como se Deus não existisse. Então, essa é a nossa devocional de hoje, que a gente possa orar pedindo a Deus para que nós confiemos nele, o glorifiquemos e demos graça a ele, né? Porque só ele é Deus. Só ele é Deus. Até a nossa próxima devocional.